Olá, está entrando no ar o programa Axé Uniaja. A nossa religião, a gente só tinha gira à tarde, das 2 horas às 6, porque a polícia batia. Nós temos um grande inimigo. Todos nós estamos sabendo, que se chama ignorância. E contra esse nós temos que nos unir. Quer dizer, a religião africana ela não proíbe você de você querer ser o que você é. Ela não tolhe a sua natureza. Um dia eu vou CUFAR, nós vamos CUFAR, e vai demorar porque o racismo no Brasil ele é diferente de qualquer outro país. Os próprios políticos, tá? Eles vêm atrás da Umbanda.
constrangendo as pessoas que vêm do culto, tem pessoas que ficam também, a gente perde adepto. Que por mais que você vai lá e mostre, ou o barracão tem CNPJ, ele tem um estatuto, ele tem um regulamento, ele é federado, ele é isso, você leva ao comando, as autoridades competentes, você leva à Câmara Municipal, você leva o documento e não tem o respeito. Não tem ninguém que diga assim, lá você não pode ir, gente. Lá é uma religião. O preconceito está que eles não aceitam a nossa religião. Discriminando, você vai sofrer com isso também. Não que alguém vai, né? Que você vai ficando isolado da sociedade no geral. E se essa cultura faz, o de importante mesmo é a união entre as pessoas. Por quê? Porque se respeita, porque se busca respeitar o diferente. Então, o que falta, eu acho que um dia eu vou para o FAR, nós vamos para o FAR, e vai demorar porque o racismo no Brasil ele é diferente de qualquer outro país. Nós não queremos, o negro não quer uma cota de 10%, que isso aí não quer dizer nada. A Umbanda bebe, os caboclos bebem vinho. Mas por que o padre bebe na hora da missa? Não era para beber. Mas ele bebe, o golo dele gostoso. De vinho gostoso. Por que eu não posso lá no cemitério largar uma oferenda? Porque com o mal que estou fazendo, eu vou rezar ali dentro. Não tem que ir escondido, não tem que pagar para ninguém para largar uma oferenda. Aqui, você vai no cemitério, eu vou lá, faço meu trabalho e venho embora. Agora, se outro vai lá e rouba isso, rouba aquilo, quebra isso, quebra aquilo, o problema é dele. Não é a nossa função. Nosso trabalho não é isso. Quebrar nada e nem roubar nada. É largar lá dentro oferenda. É lixo? Não, não é lixo. Eu vou largar ali uma oferenda. Uma vela, uma comida para o santo. No outro dia o cara vai lá, o coveiro vai lá e tira tudo. Como tirar aquele monte de flor seca, aquele monte de coisa seca, ele tem que limpar, ele é pago para isso. Não podem me proibir. Se o católico vai lá e bota uma coroa, eu posso ir lá e botar uma pipoca para o santo. Amanhã ele vai tirar a coroa e também tira a pipoca. Eu acho que tem que ter um movimento muito grande para a gente mudar tudo isso aí. Para que tenha consciência do povo, principalmente nos bancos, nas escolas, ter aquela compreensão, até para acabar com o preconceito. Eu já fui fazer entrega de chegar na praia, não, tu não pode largar isso aqui. Como não posso largar isso aqui? Por que eu não posso largar isso aqui? Ah, isso aí é lixo, não, isso aqui é comida. Eu vou largar na praia, dentro da água, comida. O que você alega? Por que eu não posso jogar aqui? Porque eu sou macumbeiro? Você vai comer aqui, essas comidas aqui? E esse lixo está aqui na praia, quem foi que colocou? É só uma questão de proibir, pelo fato da religião. Vai na cachoeira, lá no poção, todo mundo tomando banho, fumando, bebendo, transando, faz um monte. Aí eu chego lá com uma oferenda, ah, não pode colocar isso aqui, senhor. Por que não pode colocar isso aqui? E vocês podem fazer um monte aí. Comer, fazer lanche. Eu não posso fazer aqui por conta de uma comida? Isso aqui é de vocês, por acaso? É coisa assim que, de repente, essa proibição, como se nós estivéssemos destruindo aquele local. É discriminação. Muita gente assim fala, né? Ah, mas a Umbanda tem sacrifício, né? Não, o ritual de vocês tem sacrifício, isso e aquilo. Gente, o sacrifício já vem desde a época de Cristo, eles já falavam isso. Né? Ah, se eu conseguir tal coisa, eu vou sacrificar tantos cordeiros, isso e aquilo. E hoje, assim, o nosso ritual e a Umbanda em geral, né? E até o próprio Candomblé são muito crucificados por isso, por outras religiões, por outras seitas, né? Mas eu acho assim, ó, no nosso ritual, a gente só sacrifica quando há necessidade, nas camarinhas ou um trabalho ou outro que precisa de uma coisa mais forte, mas é tudo dentro do que é possível, só se tira as partes do santo, o resto do frango ele pode ser consumido, não tem problema nenhum,
tá? Nas camarinhas, às vezes, é doado para creche, é doado para pessoas pobres, os frangos, tá? Não tem problema nenhum, é só retirar da parte do santo e deu. E eu vejo que muita gente fala, muita gente, né, mas é por falta de conhecimento. Acho que sacrificar um animal, acho que estão fazendo mal e não é nada disso. Todos comem, nada é jogado fora. Nada. Nada é jogado. Então, totalmente diferente da conotação que quer se dar. Ai, fazer sacrifício, coisa. Aí eu pergunto aos puritanos: meu Deus, eles matam milhões de boi todos os dias? Nós, quando temos que fazer sacrifício aos nossos orixás, em determinados períodos, e que essa carne é aproveitada por todos para comer, porque os santos não precisam de nada disso. O que é que eu pergunto para vocês? Isso é mal? Se vai servir para alimentar uma carrada de bocas? Se nada se perde, tudo se transforma dentro do candomblé? Até uma folha que se coloca para a pessoa se deitar em cima, ela tem o seu sentido de absorver a energia negativa da pessoa, secar, e depois ela é retirada carinhosamente e volta para a mata. Por quê? Porque ela vai fertilizar aquela terra, que vão nascer novas plantas, então nada se perde. O candomblé talvez seja uma das seitas ou religião, como as pessoas querem dizer, mais ecológicas desse país. Porque sem ecossistema acabou o culto dos orixás. O pessoal é muito ignorante porque tudo é macumba. Aí vira chutar, fico desfazendo. Então, pra gente que ama a entidade da gente, a gente se amagoa. Então, botando na praia, as águas ficam, é porque não tem mais já. Leva lá pro fundo do mar, ninguém vai chutar, ninguém vai dizer que é macumba, que é isso, aquilo. Porque hoje, até uma caridade que a gente tem a fazer, principalmente para doença, há uma oferenda para ser passada no nosso corpo, para dar saúde. Mas não entende, às vezes a gente vai entregar ou numa encruzilhada, ou numa estrada aberta, corrida, ou num campo. Acho que a gente está fazendo macumba. E outra, o que as pessoas pouco sabem, ou que não querem entender, os macumbeiros, que não chamam, né? Eu, na verdade, não sou macumbeiro, eu sou boacumbeiro, faço boacumba, né? Não faço macumba, né? Mas é importante saber, né? Não tem nada de macumba aqui, né? Sou boacumbeiro, né? A gente sacrifica o animal com todo respeito, coisa que os frigoríficos não fazem. Não faz porque não pode fazer, porque é muito rápido. O animal nem morreu, já estão colhendo o bicho, estão tirando o corpo, o bicho nem morreu direito. É terrível, terrível. Entendeu? Não faz nenhuma cerimônia, não agradece, não pede desculpa. Olha, nós cantamos, pedir perdão, olha, é necessário que você vá para que continue a vida. O que vai deixar? Não sei onde está a essência da vida, né? O que passa a acontecer? Pois é. Não, comer um cabrito. Um cabrito. Comer um bicho do um cabrito. A voz de sua cultura é calada por preconceitos, por faltas de representação política, empresarial e de uma organização nacional. Parte da fraqueza das religiões afro-brasileiras advém de sua própria constituição, como reunião fragmentada em pequenos grupos familiares, que são os terreiros, reunindo em geral não mais que 60 membros. A religião dos orixás sobrevive com dificuldade e assiste a um verdadeiro massacre de suas crenças. Sem um novo projeto de expansão, num universo religioso que se tornou competitivo e complexo, novas religiões se enfrentam com as mais antigas. Organizadas em grandes grupos, treinam seus iniciados executivos para a expansão e prosperidade material de seus tempos e possuem uma crescente e forte representação na política. Os próprios políticos, tá? Eles vêm atrás da Umbanda. Eles vêm atrás da Umbanda, eles vêm atrás, eles vêm pedir apoio, eles vêm pedir ajuda, mas tudo escondido. E quando chega na hora da gente pedir esse apoio, de ir lá, de brigar, eles ficam tipo assim, né? Ah, não, esse aí não é religião, ah, esse aqui, sabe?
mas a maioria dos políticos procuram sim. Eu vejo, eu achava que o candomblé e a umbanda deveriam ter representantes políticos, assim como tem outras religiões, a católica, a evangélica tem, a umbanda não tem. Então é isso que está faltando. E um pouco é falta de união do próprio culto, né? Falta de união, porque a gente vê que lá na Uniaf, quantas vezes a gente chamou Pai de Santo, isso e aquilo, para reunir, para falar, para fazer, e aparecia uma meia dúzia de gatinho pingado e era sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Chegava a ser cansativo a gente ficar discutindo o mesmo assunto entre nós. E era mandado convite para todos e ninguém tem interesse, né? Ninguém tinha interesse e nem tem interesse. Então, o que está faltando? Está faltando mais também os terreiros, né? Os donos de terreiro tem mais, se agregar mais, se associar, né? Fazer alguma coisa, se unir e brigar para isso, para ter um representante lá, um representante na Câmara, um representante no Estado, na área federal, ter como os evangélicos e as outras religiões têm. Apoio. Não temos apoio. Por quê? É tudo político. Então existe uma verba que é encaminhada para as casas religiosas, filantrópicas, onde não ganha dinheiro com isso aqui. Só que lá dentro tem que ter algum deputado, algum vereador da religião. Ó, tem uma verba aqui para ser enviada para a religião X. Tem alguém espírita aí? Não. Então vai para a Universal, vai para a Católica, os deputados que estão lá levam a verba. No Rio, Bahia, Belo Horizonte, tem deputados da religião. Aqui nós não temos nenhum político da religião. Eu preciso de um ônibus para levar o meu pessoal para a praia. Eu preciso de uma praia lá, um local iluminado, como tem no Brasil todo. Aqui nós, até hoje, não tivemos esse apoio. Se eu quiser ir para a praia, eu tenho que dar o meu jeito. Não tem um apoio do governo. Agora, se eu for fazer um balé clássico, eu vou ter apoio do governo. Nós temos que ter representante hoje. Às vezes a gente fica sentado na cadeira, isso não é, a gente é pai de santo, falar da minha cara para ser político, para ser isso, aquilo. Mas se você olhar, todas as religiões têm um representante lá dentro. E eu pergunto, quem defende a gente? Ninguém. A história de Santa Catarina é tão triste que faz 70 anos que não é eleito um deputado negro. Eu acho que cada entidade, tem outros que mais preocupados com a questão de direitos humanos, questão racial, questão, né, de justiça, questão do trabalho. Então, tem outros que estão mais preocupados com a questão da religião mesmo, a questão que faz parte da cultura, afinal das contas, religião é cultura, né? Então, eu acho que cada um tem o seu foco principal, além de ser esse guarda-chuva, né, que é a cultura afro, a cultura negra, de uma geral, mas cada um tem o seu foco. Eu acho que passou da hora da gente, né, já deveria já estar mais unido, o que é que eu posso te ajudar, o que é que tu pode me ajudar? Eu acho que esse é o fundamental, né? Porque de repente eu não posso tudo e você não pode tudo. Então, nós dois é aquela velha história, né? Várias madeiras juntas, né? Não se quebram, uma madeira sozinha se quebra. Aquela pessoa, vamos dizer que seja um Obá, que é um ministro, um divulgador, um Oxô Obá, né? Que vai lá, pô. O que vai fazer lá? Ele vai representar a cultura, vão fazer projetos para a cultura afro, vão fazer isso, vão fazer congresso, vão fazer reunião. Então estamos criando agora, implantar dentro dos colégios a nossa religião. Meu filho não tem que aprender a ser católico. Ele tem que aprender a ser católico, aprender a ser afro, aprender a ser indígena, as culturas religiosas. Quando eu falo em religião, eu quero aprender também a parte africana, quero aprender a parte indígena e também a parte católica.
que até agora só era a católica que era implantada dentro do colégio. A gente agora está brigando para botar dentro dos colégios a nossa cultura religiosa. Se você falar em movimento negro e unir os movimentos negros, eles não se unem. Eles não se unem. Porque falta essa chave política. Então é cada um, cada um. É cada um, cada um. Essa casa que eu estou aqui mantendo, ninguém me ajuda aqui, a não ser os meus filhos e o meu salário. Não vou, não tem... Ah, vem cá, o fulano de tal, o pai de santo, não tem como. Não tem essa união. Como tem no evangélico, como tem na católica. Só que eles, né, mas só que ali, eles têm salário, eles têm pagamento. Alguém paga luz, alguém paga água, alguém paga imposto. E aqui no Barracão do Paleco ninguém faz isso. É o Paleco que paga. Na outra casa de fulano também é ele que paga. Como é que eu vou ajudar o fulano se eu tenho que manter aqui? Falta isso aí, Pai de Santo. Falta união, falta uma federação que seja ativa, que esteja ali presente nas casas de santo, que cobre deles uma posição, que mostre esse caminho para eles, né, que mostre o caminho da humildade, da fraternidade, o lado mais social. Então, e com isso, o pessoal vai começar a ver o espiritismo de uma forma diferente. Né? Com isso, a gente vai abrir caminhos, o quê? Para que a pessoa deixe eu entregar uma obrigação ali no terreno dele, que tem uma árvore bonita, eu queria entregar uma obrigação ponchosa lá embaixo. Por quê? Porque o Pai de Santo começa a ter credibilidade no local onde ele mora. Né? Ele começa a ser visto com bons olhos. Então, acontece que por aí não tem união, a nossa religião não tem união. Não tem aonde que só quer fazer muito terreiro. Fazer mais do que o outro e fazer bobagem e não querer cumprir direito. E os filhos de santo também, hoje, não está sendo fácil para a gente caminhar esse barco, porque eles acham que hoje a religião é uma brincadeira. Tendo a união, tendo a compreensão, um dando a mão ao outro, nunca querendo se fazer mais do que ninguém. Porque a nossa religião é uma simplicidade. O espiritismo é uma ciência, quanto mais se estuda, mais tem para se aprender. Mas o pessoal hoje não quer isso. Aqui só nós três aqui para se unir, porque o resto não vai unir com nós. Então, se for os terreiros para se unir, se a gente vai querer unir, é o terreiro lá deles, da Beta e o nosso para se unir. Porque o resto não vai nem querer. Tem centro aí que a gente vai, é só riqueza, nós somos pobres. Só riqueza, já começa desde da roupa de santo, dos médios, dos santos. A gente não dá nem de chegar na porta. Esse é o primeiro erro, porque para o orixá não precisa roupa, a entidade não precisa roupa, porque se um índio vir na terra, na nossa coroa, ele sendo espírito, ele vai querer vir de tanga e nu. Como que nós, que somos material, vamos colocar a roupa como ele quer? Ficar nu, o que vão dizer? É imoral. Aí é falta de respeito. Então tem que se doutrinar o orixá, a entidade, que lá na mata ele é uma coisa, mas na terra ele é outra. Então, para cobrir o nosso corpo, para não ser falado, se coloca a roupa. Mas se coloca a roupa do jeito que a gente pode dar. Mas hoje ninguém quer fazer isso. Tudo quer ser tudo mais do que o outro. Aí critica, porque o terreiro de fulano é isso, o terreiro é aquilo, outro. Não tem união, minha filha, não tem. Aqui dentro, eu estou com 78 anos, tenho 60 e poucos anos de religião. Nesses dias, nesses meses, eu ainda já lutei muito com meu filho aí, para a gente levantar. A união não se encontrou. É o que acontece com muitas casas. O terreiro Ayane Por Neto, localizado na Avenida Jorge Amado, no dia 27 de fevereiro, pela SUCOM. Segundo a Iolorixá, a explicação dada foi que o terreiro encontra-se em um lugar público. Como comprovar que aqui é seu, que não é área privada? Lógico, se eu pago IPTU desde a época que eu estou aqui,
Mesmo que eu tivesse 5 anos, já tinha uso campeão. Se eu moro aqui esse tempo e pago PTU e pago luz e água, há 22 anos atrás já é meu. Segundo o subsecretário para assuntos de descentralização regional, Ailton Ferreira, a SUCOM deveria ter agido com a Secretaria de Reparação no caso do terreiro. Com relação ao terreiro, a SUCOM excedeu-se. A SUCOM pecou por excesso. A SUCOM, como todo órgão da prefeitura, quando se trata de patrimônio cultural ligado ao povo negro, ligado às nossas matrizes africanas, ao povo afrodescendente, a Prefeitura de Salvador tem uma secretaria, que é a Secretaria Municipal da Reparação. Pude ver eu chorando e o secretário aqui me dizendo que o que tem que ser feito não é assim, que tem que ter paciência, que tem que ter calma, que o custo está muito alto. Agora, quando ele quebrou, não perguntou quanto custou. Quando a equipe da DESAL chegou para fazer o serviço, os religiosos e religiosas pediram tempo para depois construir. Mas o prefeito autorizou a construção, a reconstrução da parte física. De Santo termina a entrevista deixando uma mensagem para o povo do Candomblé. Que todos eles tenham respeito, obediência e amor às raízes, porque as raízes do Candomblé não podem morrer independente da religião, seja ela qual for. Eu respeito o catolicismo, respeito o cristão, mas eu adoro ser respeitada, porque dentro da minha religião vem a minha raça negra e vem a história da minha escravidão. E eu não gostaria de ser escrava de novo, porque no meu lombo não vai aguentar. Porque cada prato desse que quebrou, eu senti o sabor do chicote nas minhas costas. Senti a minha boca amordaçada e os meus pés acorrentados. Palavras contra os feiticeiros negros que só querem liberdade pra saudar Xangô. Relembrar nos seus tambores a história perdida e com a alma redimida cantar em seu louvor. Xangô Agodô é justiça e amor. Xangô Agodô, caô, caô. Por que tantos preconceitos contra os feiticeiros negros? Se a cultura do amor não discrimina cor. O navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que a princesa libertou. É hora de dançar para o rei Nagô. É hora de cantar o que Zumbi ensinou. Ojo Oba Ozazie, Ojo Oba Ozazie, Ozazie, Ojo Oba, Ojo Oba Ozazie, Ojo Oba Ozazie, Ojo Oba Ozazie, Ozazie, Ojo Oba, Ojo Oba Ozazie, Ojo Oba Ozazie, Ojo Oba Ozazie, Ozazie, Ojo Oba, Ojo